pouco mais de calma, porque se você perder jogador expulso toda hora, aí vai pro brejo. Tem que dar uma constância, né? Nós temos conversado, temos procurado dar tranquilidade aos jogadores. O objetivo maior do jogo de hoje foi esse, nós sabíamos, e quando nós suportamos o princípio, né, o primeiro tempo, e quando terminou em função do 0-0, nós sabíamos que talvez se tivesse que haver um desesperado, poderia ser o Santos, porque estava jogando em casa, porque estava numa posição melhor na tabela e talvez fosse expor mais o jogo. Mas isso não aconteceu e infelizmente 2 dos jogadores nossos foram expulsos. Muito bem, aqui, por enquanto é isso, daqui a pouco eu volto, China. Tá bom, me diga uma coisa, o Antônio Carlos tá treinando no Corinthians normalmente, ou Carlinhos? Tá, mas só volta 1º de novembro, após 40 dias de suspensão, Jorge. Mas ele tá treinando todo dia, né? Todo dia, eu vejo o Antônio Carlos diariamente no Parque São Jorge. Inclusive me disse que está fisicamente muito bem. Isso faz falta, hein? Bom, e aí, ô Silvio, tá uma festa aí, Silvio? Vai, coletivo. O Silvio nunca chegava, né? Não era o nosso objetivo, né, principal esse, mas as coisas acontecem em futebol. Não assusta não, eu acho que nós temos que ter confiança naquilo que nós estamos fazendo. Eu acho que o trabalho está sendo feito, e em cima do trabalho nós vamos procurar sair dessa situação delicada. Ô Joel, desde que você, na partida contra o Botafogo mais especificamente, você disse o seguinte a mim lá no Rio de Janeiro: tem alguma coisa estranha no elenco, eu ainda não consegui detectar. De lá pra cá o time não teve um crescimento e manteve a mesma média. Você já conseguiu detectar esse problema no elenco? É muito difícil depois de um jogo onde a gente tem derrota, né? Nós falamos, o problema é esse, o problema é aquele. Eu acho que nós estamos precisando mais de ter equilíbrio dentro dos jogos, mais tranquilidade, saber suportar a pressão, né? Eu acho que quando você chega numa empresa desse porte, eu acho que a sua parte psicológica é muito importante e às vezes em alguns momentos nós estamos se perdendo. Quer dizer, eu acho que a tranquilidade faz parte daquelas pessoas, né, que pretendem querer alguma coisa na vida, principalmente ser vencedor. A pessoa quando é vencedor não é por acaso. O equilíbrio, né, emocional é necessário em todos os momentos, não é só no momento da vitória, no momento da derrota que você faz uma análise daquilo que a pessoa é e daquilo que a pessoa pode conseguir. João Santana, você tem todas as justificativas plausíveis para dar nesse momento do Corinthians. Você chegou, o campeonato já tinha se iniciado, você trocou a comissão técnica, muitos jogadores contundidos e suspensos, mas o Corinthians não anda e sempre sobra para o técnico. Talvez a diretoria do Corinthians chegue a pensar em dar um trabalho mais extenso para você, pode começar o trabalho já para o ano que vem, mas no Brasil não funciona assim. O seu futuro está ameaçado, João Santana, pelos resultados últimos do Corinthians? Eu não sei que você tem que perguntar ao vice-presidente do clube, eu não tenho condições de responder essa pergunta. Eu vim aqui para tentar um trabalho dentro de um contrato que nós temos, porém a pergunta tem que ser feita à presidência, à vice-presidência, enfim, às pessoas que dirigem o clube. Eu tenho consciência daquilo que está sendo feito e quem é inteligente sabe daquilo que nós estamos fazendo. Às vezes o treinador, é muito fácil você colocar em cima do treinador a carga de qualquer situação, mas aí fica por parte da direção do clube. Eu estou tranquilo dentro daquilo que está sendo feito. Eu só sei que aquilo que eu venho conquistando nos meus anos de trabalho não é em um mês que eu desaprendi aqui no Corinthians. Eu acho que já foi colocada essa situação de cultura do futebol brasileiro. Eu acho que as pessoas têm que analisar melhor os profissionais, né, que vêm para dirigir um clube desse porte. Eu acho que quando você chega numa posição de dirigir o clube do Corinthians, o meu currículo fala mais alto de qualquer situação que venha acontecendo. É só vocês analisarem. O currículo seu é invejável, mas o futebol brasileiro é assim. Você não respeita currículo. Não brasileiro. Dentro da tua opinião, eu tenho que... Minha opinião não, é a verdade, é a história. Você mesmo saiu no meio do contrato do Botafogo e veio embora. Eu sei porque recebi uma proposta melhor e o Corinthians me fascinou naquilo que eu estava precisando em termos de ego. Hoje te fascina ou não? Claro, sempre me fascinou e sempre vai continuar fascinando. Para mim chegar aqui no Corinthians, eu andei 20 anos, não é apenas um mês que eu vou perder tudo aquilo que eu caminhei 20 anos. Você andar 20 anos
e voltar um mês é diferente a estrada que você caminhou. Eu acho que o aprendizado que nós temos dentro do futebol não vai deixar a gente ficar assim desesperado nesse momento que o clube está passando. Eu acho que quem dirige, ou quando um navio não está indo bem, ou a nave não está indo bem, eu acho que o comandante da coisa é que tem que ter mais tranquilidade, porque senão vai cair todo mundo e vai sobrar para a cabeça de muitas pessoas. Nós todos aqui somos pais de família. O que nós estamos aqui é de respeitar os pais de família e dar tranquilidade a esses jogadores para ver se nós estamos primeiro dessa situação estável e depois dar qualidade à nossa equipe. Tem jeito? Você vai conversar o que com o elenco amanhã? Sei, vamos aguardar. No primeiro, o que está me preocupando, eu acho que a partida foi até igual em função do jogo. Estava equilibrado, o jogo estava bom, não estava ruim, um espetáculo até limpo. Mas a partir do momento que nós fomos perdendo o jogador, a partida foi se definindo numa equipe que estava mais tranquila em termos de ponto, uma equipe que estava melhor montada do que a nossa, não foi obrigada a fazer substituições em termos de contusão, perdemos um lateral de porte, fomos improvisar um garoto. Eu acho que isso tudo nós analisamos dentro do jogo. O que nós temos que dar hoje é tranquilidade ao grupo e saber o que nós temos na mão até para botar para o jogo de sábado, porque realmente agora no momento eu não sei. Rapidinho, Joel, por favor. O Milton Neves quer fazer uma pergunta a você. E antes até que ele responda que você faça, deixar bem claro pro Joel que as perguntas foram feitas, mas é que a gente respeita demais o currículo do Joel Santana. É que o futebol brasileiro às vezes tem isso. Tá em época de eleição, então é mais fácil jogar para cima do técnico. O certo era ele começar um trabalho agora para mais 2 ou 3 anos no próprio Corinthians. Mas tem dirigente que nem sabe se vai continuar por lá. Pois não, Milton? Muito obrigado, Luiz Carlos. Obrigado ao Joel Santana e nos vestiários Skin Cariol. Então, obrigado ao Joel Santana e nos vestiários Skin Cariol Tintas MC da PAN. E parabéns ao técnico do Corinthians, que numa draga danada dessa do time aí, e ele não vai embora, enfrenta perguntas duras, não ficou nervoso, foi educado. E em relação ao teu currículo, parabéns por tudo que você fez na Bahia e por tudo que você fez no Rio de Janeiro. Mas lá no Rio de Janeiro dizem que você é maravilhoso em termos regionais, que em brasileiros você não foi tão bem. Agora eu vou fazer uma pergunta para você, que é uma pergunta que está no meu teletrim aqui em 40-50% das perguntas. Onde é que você foi arrumar esse Wilson Mineiro que não joga nada, meu caro Joel Santana? Boa noite. Esse jogador foi a revelação do futebol mineiro, a sua equipe foi vice-campeã mineiro e foi eleito o melhor lateral de Minas. Foi por isso que nós fomos buscar um jogador para a posição, porque nós estávamos ilhados na posição de lateral em função da suspensão, né, do Fábio Augusto, que era um jogador que cobria os dois lados e era um jogador que estava improvisado. Com o momento que nós estamos passando e com o lateral esquerdo que nós vendemos, né, nós fomos obrigados a trazer um lateral e não tinha muita coisa por aí pelo país e nós encontramos. Fomos no futebol mineiro, um jogador que foi bem, nós vimos os jogos finais, um jogador que se empolgou, infelizmente é momento. Eu acho que tudo na vida tem um momento, né? Talvez o jogador não esteja passando um bom momento, mas se ele jogou na equipe de Minas e foi bem, eu acho que a imprensa de Minas merece todo o nosso respeito de nós aceitarmos a sua avaliação. E com isso nós trouxemos o jogador e o jogador está fazendo parte do nosso grupo. Beleza, Flávio Prado, a última pergunta então ao educado Joel Santana, calmo Joel Santana, apesar da tragédia do time no Brasileiro, lá nos vestiários Skin Cariol Tintas MC da PAN. Se ele não tá sendo o técnico maravilhoso do Rio de Janeiro, temos que dizer que o time tá uma porcaria. Tem um torcedor aqui que dizendo aqui que o problema do Corinthians é uma questão de junta tudo e joga fora. A diretoria ganha uma nota meio também. O patrocinador do Corinthians começou como Parmalat e hoje está aparecendo um patrocinador de time pequeno. A coisa tá feia no Corinthians e a culpa não é só do técnico, pelo menos é a minha opinião. Flávio Prado, à sua disposição, o educado e calmo técnico do Corinthians, atendendo a todo mundo e com fone do ouvido, não é estrela. Fala, Flávio. Não, legal, a gente tem muito prazer em falar com o Joel, lamenta a situação que a coisa está acontecendo. Boa noite, Joel. Boa noite. Joel, agora um detalhe que precisa ser colocado, hoje em dia o aspecto psicológico do time de futebol é fundamental. Você mesmo perdeu a paciência no jogo do final de semana, hoje nós tivemos 2 jogadores do Corinthians sendo expulsos de campo. Esse lado psicológico, como é que tá, Joel? Eu acho que não anda bem, porque nós não estamos conseguindo terminar a partida, pelo menos com o número igual dos jogadores. Não sei o que está passando no plantel, eu acho que é um grupo em determinadas posições nós temos grandes jogadores, outras nós temos deficiências, estamos sendo obrigados a improvisar, porém a partida como estava hoje, nós não tínhamos nenhum motivo de ficar tão desesperado assim, porque estava um jogo igual, o Santos
veio, né, tentar obrigar, nós saímos mais, marcando o meio de campo, e nós estávamos conseguindo matar suas jogadas principais, que seriam 3. Uma no Miller, outra no Caio, e a jogada de bola parada de Cone, que faz muito bem no primeiro pau, onde chegou o Miller, chegou o Ronaldão, e chegou o quarto zagueiro que está na cabeça de área, que eu não me lembro o nome. Chefe. E o Nascido. Então, isso que veio acontecendo. Então, nós estávamos conseguindo matar essas 3 situações e estávamos dando um equilíbrio na partida. Agora, quando você começa a perder um jogador, a equipe já não está bem, aí sofre uma pressão danada, os jogadores ficam desequilibrados, né? Quer dizer, a gente nunca sabe o que está passando na cabeça do jogador no momento que a partida está desenvolvendo. Isso tudo que vocês estão comentando com a gente, isso foi comentado nas palestras, no treinamento diário, naquilo que ia acontecer, naquilo que nós estávamos colocando. Vimos em videotape, aquela situação toda de preparação. Sabíamos, mais ou menos, conhecemos bem o profissional que estava do outro lado, que jogamos um ano contra, né? O Vanderlei no Flamengo, eu no Fluminense, e nós sabíamos muito bem, né? A sua maneira de ser, a sua maneira de trabalhar, como ele sabe a minha. Mas não foi possível. Eu acho que até a equipe jogou um futebol melhor do que jogou contra a bendita equipe do Paraná, que no segundo tempo nós não jogamos bem. Mas hoje a coisa estava até dentro daquilo que nós estávamos pretendendo. Nós estávamos levando o jogo para uma situação para tentar fazermos a nossa mexida tática e tentarmos mudar o jogo. Tanto que no momento, né, que eu até virei para o Neto, falei, Neto, para ninguém ficar prestando muita atenção, não haver gritaria, não vou me assustar, você começa a aquecer aí com calma, que com 20, 22 minutos eu vou lhe colocar em campo. No momento que a coisa estava se determinando, porque o jogo ia ficar truncado, ia ficar parado, e nós já estávamos visualizando uma situação de bola parada, uma falta, um corner, uma falta de curta distância, que o Neto teria uma precisão muito boa. Mas não foi possível. No momento que o jogador se apresentou, um lateral foi expulso. No momento que ele entra em campo, o centroavante foi expulso. Aí fica por conta do jogo, fica por conta do emocional, e a gente tem que procurar dar tranquilidade. Eu acho que a coisa tá pior do que está, não pode. Então não adianta eu, como treinador da equipe, ficar passando um desespero, uma falta de segurança. Não é a primeira vez, nem a última que eu vou passar essa situação na minha vida. Claro que eu não estou satisfeito, eu não sou treinador de andar atrás tão longe da competição como eu estou, mas eu também tenho que aprender a andar assim. Eu acho que isso hoje para mim está sendo muito mais um aprendizado, talvez até dos títulos que eu já conquistei na minha carreira. Meu caro João Santana, realmente o Corinthians recebe nota 0, mas eu queria agradecer demais a sua atenção e parabéns pelo teu equilíbrio. Você realmente é um cidadão equilibrado. Um grande abraço para você. Um abraço a você. E vai com Deus, hein? Bom trabalho. Vai com Deus você também. Obrigado. Parabéns ao Luiz Carlos Quattarolo, Vestiários Skin Cariol, Tintas MC da Pan, Vanderlei Nogueira, Santos 1, Corinthians 0. O Bradesco, meu banco, e Peças Genuínas GM. Adoram você, Vanderlei Nogueira. Muito obrigado. Depois do pronunciamento do Joel Santana, uma voz importante, afinal de contas, com todo respeito, o Corinthians está vivendo uma das maiores crises dos últimos tempos dentro do futebol. No campo de jogo, o Corinthians está mal. Por falar em campo de jogo, para fechar, aqui está o Zete, jogador importante do Corinthians. Zete, quer dizer que o Corinthians não. Quando ganha, muda o nome. O Miller caiu do céu, é verdade que você falou? Obrigado, Milton, por lembrar aí do... Nós temos o melhor goleiro do Brasil, os caras ficam roubando o nosso goleiro, para com isso. Hoje foi... O trabalho que o Vanderlei vem fazendo, já desde o início do ano, né? Um trabalho de montar, né? Um trabalho profissional, sério, lapidar os jogadores que estavam aqui, trouxe algumas formações diferentes, jogadores experientes, e nós conseguimos passar essa vibração para a torcida, né? Isso vem acontecendo, posso dizer, depois do Rio São Paulo, né? Que o campo estava interditado, mas quando nós jogamos a primeira, segunda partida aqui, que os jogadores mais antigos, né, do ano passado temiam essa participação nossa aqui, nós já começamos a sentir um clima diferente em relação à torcida, e é gostoso. Juro, eu fico dentro de campo arrepiado quando a torcida começa a vibrar, a cantar, a incentivar o time. Quando sai um escanteio, eu sou o primeiro a trazer essa vibração da torcida para dentro de campo, porque isso dá uma motivação muito grande para todos, né? E isso já vem acontecendo desde as primeiras partidas que nós estamos fazendo aqui na Vila, e eu acho que os jogadores que estão aqui hoje estão conseguindo cativar, sabe, na parte uma parte gostosa, né, com a torcida, uma relação gostosa com a torcida. São jogadores muito profissionais todos, que
sabe, eu acho que dentro do profissionalismo mesmo que o Santos exige, e o Vanderlei exige também de todos os jogadores. Né? Muito bem, Milton, converse com o Zete, o seu goleiro. Verdade, ou Zete, ou Rogério, ou Ronaldo, jamais Germano e Tafarel. Tá aí o Zete nos vestiários Skin Cariol, tintas MC da Jovem Pan, pintou legal, pintou coral, e o goleiro do Santos, pra variar, pintou legal na Vila Belmiro, pintada por tintas MC. Baixou pra cabeçar. Então, mas não jogou mal o time, jogou? Não jogou. Não faltou vontade, não faltou... Não, isso não. Acontece que nós estamos muito tranquilos. Sabe o que o Joel falou pra gente na preleção? Acompanha até no banheiro. Entendi. Então, como é que a gente pode culpar um treinador? Aí eu vou defender o Joel. Não tô precisando fazer média com ninguém. O cara explica, fala, entendeu? Vai 2 jogadores expulsos jogando na Vila Belmiro. Não pode. Mas aí tá faltando tranquilidade também, né, Neto? Porque a coisa tá feia. O Corinthians tá numa pior. Os caras vão expulso ainda? É um erro, assim, psicologicamente, em relação ao Corinthians. Foi esse negócio que nós vamos classificar, entendeu? Quando você jogando pensando em classificação, você jogando perto, você joga... A gente tem que ter pensado em jogar pra não cair. Seria diferente, na minha opinião. Certo, evidentemente, tá certo. Porque é que nem no basquete, você tá perdendo de 10 pontos, não existe uma cesta de 10 pontos, existe? Tem que ser uma por uma, não é? Uma por uma. Enquanto a gente pensar em classificação, vamos fazer 17 pontos, não é assim. Futebol não se planeja assim. Futebol se planeja, jogamos hoje, perdemos o jogo, né? A gente tem que pensar no Cruzeiro, são 3 pontos. Aí depois do Cruzeiro, aí a gente vai ver o Fluminense. Agora não, vamos ganhar 15, não existe isso no futebol, ninguém consegue fazer isso. Agora, eu não tenho a solução. O que eu posso falar é que os jogadores estão se empenhando. Então, Neto, você acha então o seguinte, que isso foi um erro de planificação da comissão técnica, quer dizer, que não planejou esse tipo? Acho que é do geral, porque do geral, até nós também estamos errados. Entendeu? O Silvinho que é um menino novo, não vamos ficar atacando os caras que a gente ataca, o tempo toma gol. Vamos segurar e depois a gente vê. A gente tenta fazer o gol. O Neto está atendendo o telefone aqui que tocou, já. Então, agora, a família querendo saber o que está acontecendo. Eu não tenho. Deve ter alguém para te perguntar o que está acontecendo com o Corinthians, né? A gente não tem explicação, principalmente porque a gente tem família, você vê, a gente está na. Como o João falou, a gente está na rua, o cara pergunta o que está acontecendo. É difícil, cara. Eu, praticamente, estou na situação complicadinha, a gente está super chateado aqui. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir sair dessa situação. Viu, Neto? Porque você sabe, quer dizer, os próprios jogadores, eu acho que tem que falar, vamos jogar com o Santos na Vila Belmiro. É exatamente o que o Silvinho falou. Vamos aguentar um pouco atrás, deixa o Santos vir. Se eu tenho o Edilson e Mirandinha, é só encaixar uma bola nos dois e vamos embora, ou não? Exatamente. E o próprio Joel disse isso, né? E no primeiro tempo a gente aguentou firme, não sei quantos minutos nós tomamos gol, acho que 32, 35, né? 39. Uma bola parada. Sabe quantos jogos nós estamos tomando gol de bola parada, Jorei? É o 7º jogo. É a síndrome da bola parada, como fala o Joel. E os caras falam que quem bate falta ainda não tem... Não tem chance. Não tem chance ainda. Tá bom, então só para encerrar, Neto, eu acho o seguinte, eu acho que a conversa agora tem que ser realmente essa. Vamos pensar só no Cruzeiro, vamos pensar em não cair, moçada. Eu acho que... Vamos pensar em não cair, vamos trancar e vamos... Se tiver uma reunião, e vai ter a reunião, eu vou falar isso. A gente tem que pensar agora em salvar o Corinthians. Exatamente. É o Corinthians que está em jogo, não são os jogadores, não é a comissão técnica, não é o presidente, não é o diretor, não é o roupeiro, não é ninguém. É Esporte Clube Corinthians. Então a gente vai deixar o Corinthians na situação que a gente entrou aqui. Todos os jogadores. Falou, Neto. Pode atender o seu celular aí. Tá legal. Um abraço pra você. Obrigado. Falou, um abraço, Neto. O Neto é um cara franco, né? Ele sabe, porque eu não sei se os amigos da Rádio Globo estão percebendo a situação do... Quando fala Corinthians é porque a galera chia mesmo. Quer dizer, por que a torcida do Corinthians reclama? Porque os próprios jogadores do Corinthians estão agoniados. Você tá vendo que os caras não acham explicação, eles ficam chateados. Só que o jogador, ele não pode falar que nem torcedor. O Neto tem personalidade, ele dá as explicações. Evidentemente que quando eles estão sozinhos, eles falam. Agora o torcedor pode. O torcedor sente a mesma coisa que o jogador. Só que o torcedor pode extravasar. Então ele extravasa onde? Ele grita com o jogador, ele esperneia, ele pula. E os jogadores entendem isso. Mas, ô Juarez, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu vou dizer honestamente, o Corinthians não jogou mal hoje. Não achei que o Corinthians tenha jogado uma má partida. O primeiro tempo do Corinthians foi bom.
foi igual ao Santos. Quer dizer, esse negócio, vamos esperar para atacar na hora certa. Esse detalhe não deu certo porque o Souza jogou mal, muito mal. Ele se escondeu no jogo. Então ele era o homem para jogar essa bola. Quando ele foi sacado do time para entrar o Neto, a intenção do Joel era essa. Mas aí o menino lá, o lateral, foi expulso. O Edenilson, que era jogador de meio, ele estava ali na frente, pegando o Miller, onde o Miller ia. O Edenilson ia por trás dele, não é? Ia atrás dele para evitar que ele tocasse aquela bola rápido. De repente esse Edenilson foi jogar de lateral e o Corinthians abriu completamente o meio campo. E quando o Joel disse, o time adversário começou a mexer, eu ia mexer também. E foi exatamente isso. O Vanderlei sacou o Kaique, meteu o Macedo. O Santos ficou mais ofensivo, ficou mais rápido na frente. E aí, com um expulso, convenhamos, o Corinthians teve que se entortar todo para tentar marcar. E aí já não dava, né? Porque aí ficou muito complicado. Tá certo. Falou Paulo Roberto Martins, o comentarista da Globo. Esse é o balanço final. O Santos ganhou do Corinthians de 1-0. Fala Silvio Ruiz. Bem, quem mandou um abraço ao Paulo Roberto Martins é o senhor Salim Mansur, que está aqui também. Abraço a ele também. Dando um abraço a você, admira muito o seu trabalho. E segundo ele, você trabalhou com ele na Rádio Universal aqui de Santos. É verdade. E lembra... Máximo. A gente tem que entender que é sempre difícil ganhar do Santos aqui. O único time que ganhou ultimamente foi o Botafogo, né? Agora o Corinthians conseguiu jogar o primeiro tempo bem, o segundo tempo não foi bem. Agora o maior problema é o seguinte, o time está numa situação complicada na tabela, né? As pessoas ainda fazem soma para classificação. Eu já penso ao contrário, a gente tem que fazer soma para não cair. A gente tem que ser realista na vida. Isso mesmo. Segundo, 2 jogadores expulsos. Pô, qual treinador que tem culpa disso? Os jogadores têm que estar conscientes disso, pô. Quer dizer, Culpa é de vocês. Pô, sem dúvida. O jogo de hoje, a culpa é dos jogadores. A culpa é dos jogadores, porque a gente não conseguiu fazer aquilo que ele pediu. Fizemos no primeiro tempo e depois, não que o Wilson, que o Mineirinha são culpados da derrota. Muito pelo contrário, porque quando se ganha todos. Quando se perde todos. Um time só consegue ser campeão dessa forma. Então o Corinthians só vai sair dessa situação dessa forma. Rapidinho com o Neto aqui, que o Corinthians está saindo praticamente em fila indiana, porque você sabe que a segurança está dando uma retaguarda para que o Corinthians saia rapidamente com tranquilidade, né, Milton? O Gurian da Gazeta ligou para cá dizendo que o Eduardo Amorim pode voltar, e o Fred, ouvinte da Pana de Ribeirão Preto, liga dizendo o seguinte: se o Amorim voltar, eu deixo de ser corintiano. Ele é muito pior do que o Joel Santana. Mas o Joel não é mau treinador, não, muito pelo contrário. Então, ele é muito bom treinador, é uma ótima pessoa. Ele pegou o Corinthians nessa situação, está tentando. Está falando um cara que está na reserva. Poderia reclamar, né, Milton? Não, e outra coisa, ele não joga, ele não é expulso, pô. Ele não tem culpa se o jogador perde o gol, se toma o gol. Ele trabalha sério, é um treinador de competência. Agora a situação está complicada. Agora, se é mais importante para o clube, para os dirigentes, ou para quem quer, crucificar só uma comissão técnica, agora, isso não é justo. Ô Neto, tem que continuar trabalhando sério. Mas veja, Neto, mas o ouvinte Fred de Ribeirão Preto, ouvinte da Rádio Tati, lá da Rede Jovem Pan Sat, ele está com você. Ele entende que o João Santana é muito melhor do que o Eduardo Amorim. Aliás, eu penso isso também. Poderia ser, viu, Milton? Poderia ser até o Cruyff que fosse vir aqui. Não, pode vir o Pelé jogar. Não, somos nós, jogadores, que vamos ter que tirar o Corinthians dessa situação. Não vai ser uma pessoa que vai vir aqui que ele vai falar para nós. O que o João já falou, o que a gente sabe. O futebol não tem enganação, pô. E até porque, né, Neto, perder pro Paraná Clube em casa, em São Paulo, é uma pouca vergonha. E olha até onde vai o torcedor do Corinthians. Milton Neves, a torcida do Corinthians está morrendo de saudades do Alex Rossi e do Alcindo, louco, aí também foi fundo demais. Meu caro Flávio Prado, lá nos vestiários Skin Cariol Tintas MC da Pan, um jogador que está na história do Corinthians, do jeitinho que o Garrincha fez em 62 pro Brasil no Chile, o Romário em 94 nos Estados Unidos, o Neto fez pro Corinthians no Campeonato Brasileiro de 90. E poderia ter feito para você também, viu, Lazzaroni, lá na Itália, e você, muito burro, não o levou na melhor fase dele. O que você tem a dizer ao sincero Neto que fala com o coração? Fala. Sincero e futuro colega, o Neto que vai fazer faculdade de jornalismo e tal, o Neto que gosta muito, ele fala direitinho, se coloca direitinho e está pensando em se aperfeiçoar e virar jornalista, que vai ser muito bom para todos nós. Agora, Neto, o aspecto psicológico aí é que não tá legal, já estava falando isso com o Joel, vocês, os mais experientes, sei lá, vocês precisam se reunir, fazer alguma coisa, porque não é possível. O Corinthians não tem um elenco fantástico, mas a situação está muito pior do que deveria estar.
Ou seja, tem um lado aí que não tá legal. Alguma coisa não tá pegando, sei lá, se saída de comissão técnica, que precisa ter uma interferência, sei lá que diabo, mas tem que render mais do que tá rendendo, né? E aí, Neto, caiu a linha aí? Nos vestiários Skin Cariol Tintas MC da PAN, puxaram o fio do Luiz Carlos Quattarolo, Pelé da família Quattarolo, e o Salvador Zaita do Jardim Vila Formosa, o verdadeiro coice de jegue é o coice do Mirandinha. O Evandro Alves, santista, já deu o recado dele aqui. Fernando de Ribeirão Pires também, mais uma mensagem. Ontem no programa Juca Kfouri na CNT estava o Basílio e o Juca apresentou um videotape do jogo entre Corinthians e Ponte Preta 77. Você lembra quem apitou esse jogo? É claro que foi o do Cid. Como é que ele está de saúde? Já já o Vanderlei Nogueira vai explicar. Agora, Milton Neves, como é que vamos jogar fora da Vila? Espero que volte a aprender o Santos a jogar fora da Vila. Góis Santíssimo de Santana. Milton Neves, você tem que se lembrar, não pode deixar o Mourinho no Corinthians, não. O Eduardo Mourinho, o brasileiro do ano passado, quase enterrou o Corinthians, levando o Corinthians para a segunda divisão. Ele também não serve. O ideal seria o Luxemburgo. Mamar na gata você não quer, né? Vestiários Skin Cariol, Tintas MC da PAN, Vanderlei Nogueira. Muito bem, Milton, só para fechar, o Santos Futebol Clube tem uma semana extremamente importante. Depois de amanhã tem o Vasco da Gama pela frente, pela Supercopa. E aí, no final de semana, o Atlético do Paraná lá. Os jogadores estão liberados e se apresentam quando, doutor Marco Aurélio Almeida Cunha? Os jogadores apresentam para treinar amanhã à tarde, iniciam já regime de concentração. O Vanderlei vai avaliar exatamente quem deverá jogar contra o Vasco, e aí sim fazer a média, se ele vai usar a equipe principal ou se ele vai solicitar alguns jogadores que não estão jogando. E daí no final de semana a ida ao Paraná para o jogo do domingo. A viagem está programada para quando? Para sábado pela manhã. Eventualmente treinaremos lá se houver disponibilidade local. Muito obrigado, muito obrigado. Aí está, portanto, aí estão os próximos passos do Santos Futebol Clube. Milton Neves. Muito bem, muito bem. Luiz Carlos Quattarolo. Você já percebeu que o Neto já foi, né? É lógico. Saiu tudo aqui, realmente ele foi, o Corinthians está saindo nesse momento. E o senhor Leonel, de algum bairro aqui de São Paulo, da rede Jovem Pan Sat em qualquer parte do Brasil, está dizendo que o Neto é uma figura maravilhosa, tem muita história, gostamos muito dele, mas ele está muito gordo. E o Zé Silvério falou isso também. Muito bem, então agora nós vamos colocar no ar o Gol Hidra Deca Hidra. Vamos lá. O Frederico quer falar só boa noite pra você. Grande Frederico. Olá, Milton Neto. Oi, Frederico, você tá bom, Frederico? Bem, graças a Deus. Olha, perguntaram pro Nelson Gonçalves, Nelson, e a classificação do Corinthians, você acha que dá? Ele só respondeu, nada além de uma ilusão. Obrigado. Beleza. É a participação do Frederico no nosso terceiro tempo, Milton. Ô, Frederico, dê um beijo aí no Vanderlei. Forço policial para subir a serra, para sair de Santos com receio da torcida, do próprio Corinthians e da torcida do Santos, porque o time perdeu. Assinado aqui o Henrique Leopardi, Eugênio Henrique Leopardi Mariano, torcedor do time do Corinthians. Olha, realmente há uma revolta muito grande aqui, muito grande contra o Corinthians, a diretoria do Corinthians, o técnico do Corinthians e os jogadores do Corinthians. Corinthians que permanece em 19º lugar ou em 21º lugar, tem que fazer conta primeiro aqui. Não, foi para 21º e acho até beirando 22º, viu, Milton? Então, os últimos são Fluminense e União de Araras com 14 e o Guarani com 17, os três piores. Tem uma vaga ainda aqui para Goiás, Corinthians, Bragantino, Criciúma e Cruzeiro com 23 pontos. E o Corinthians fez 20 jogos hoje, a 20ª partida, como o Criciúma também e o Cruzeiro, e o Bragantino jogará amanhã contra o Botafogo, só tem 19 jogos. E olha que brincadeira para você analisar também, o Flávio. Sábado tem Corinthians e Cruzeiro no Mineirão. Depois, Corinthians e Fluminense no Rio. Esses três são mata-mata. Depois o Sport em São Paulo, o Flamengo em São Paulo e o Goiás em Goiânia, que é mata-mata também no rebaixamento. Tá bem a tabela do Corinthians, Milton? Aliás, eu falei isso domingo, né? Que o Corinthians teria uma semana terrível. Na terça-feira pegaria o Santos na Vila, o Santos precisando da vitória, e no sábado pegaria o Cruzeiro em Belo Horizonte. Jogo de 6 pontos, valendo o extremo negativo da tabela. É jogo de 6 pontos. A situação do Corinthians realmente é dramática, a classificação eu diria impossível, e para cair para a segunda divisão é bem possível. Mas vamos colocar a bola na rede. Também para o grande santista José Roberto. Esperando os jogadores. Até amanhã. Vocês ficam brincando aí. Nós levamos 3 horas para descer a serra e veio uma informação agora que está uma serração que não se enxerga um palmo na frente do carro.
Eu quero ver que nós vamos chegar em casa, viu? Vai chegar de madrugada. Boa noite, Silvio. Boa noite, amanhã, 16h30, reapresentação no CT, lá no bairro do Jabaquara, CT Pelé, e o Santos joga quinta-feira contra o Vasco. O atleta Caio não joga, não tem condições para enfrentar a equipe carioca. Do meu lado, trabalhou, mas bastante, outra vez, hoje, ele e o Pedrinha, Eurípides dos Santos, o grande santista. Juarez, aquele abraço, amigo. Aí o Silvio Ruiz, o repórter que sabe tudo do Santos. Alô, Carlos Lima. Sei. Tá tudo bem, Lima? O que não tá bem pro Palmeiras, viu, Juarez? O que aconteceu, meu filho? Olha só o que o simpático tribunal da CBF fez com o Verdão, Juarez. 2 jogos para o Zinho, que não foi sequer expulso na partida diante do Bahia. Ele foi citado pelo Dacildo Mourão no relatório por ofensas morais ao árbitro. Então, 2 partidas, como não tem automática nesse caso, o Zinho não poderá jogar sábado no Maracanã e nem contra o Atlético Paranaense na outra quarta-feira. Aí vem Marquinhos, 3 jogos pela expulsão diante do Bahia. O Amaral, tudo bem, pegou um jogo só, mas não é um jogador que vem sendo utilizado como titular pelo Felipão. E para completar, o Roque Júnior pegou 2 partidas devido à expulsão no clássico diante do Santos e também não vai poder jogar. Só isso fizeram com o Palmeiras e, coincidentemente, o adversário sábado é o Flamengo, viu, Juarez? Muito justo esse tribunal, hein? Por isso que a Lei Pelé acaba com essa lambança que esses tribunais fazem. A Lei Pelé tem um índice sobre tribunal que acaba com essa bandalheira. Subir a serra então, né? Tá na hora, né? E antes de subir a serra, vamos lá. O Ronaldo, como é que jogou hoje, ô Paulo? Bom. E o Mineiro? Péssimo dos péssimos. E o Célio Silva? Regular. E o Cris? Regular. Silvinho? Bom. O Fábio que entrou no lugar dele? Regular. Regular. E o Ednan? Péssimo. Rincon? Bom. Edilson? Regular. Regular, né? Ele cansou, né? Vamos deixar regular. Neguinho correu, cansou. E o Souza? Péssimo. Péssimo. E o Neto que entrou no lugar dele? Regular. E o Mirandinha? Péssimo. E o Reinaldo? Péssimo. Então tá tudo bem, vai ganhar aqui, gente, jogadorzada, tudo péssimo. E o Santos, o Conzete? Bom. Bom, Anderson? Péssimo. Jean? Bom. Ronaldão? Bom. Dutra? Regular. E aquela jogada do Dutra que ele chutou o vento, coitado do rapaz, virou de ponta cabeça, ele foi fazer um cruzamento, errou a bola, rolou no chão. Coitado, nunca vi isso. É verdade. Faz parte. Não furava assim, não. Não. E o Narciso? Bom, melhor do jogo. Narcisão. Marcos Assunção? Bom. João Santos? Regular. Caíco? Bom. Caio? Regular. Miller? Bom. E o Alexandre que entrou? Bom. E o Macedo que entrou no... Regular. E o Arinelson? Jogou um pouquinho, regular. E o Sidraque Marinho? Bom. Um abraço então, Paulo Roberto Martins. Outro Juarez, estou com você nessa Lei Pelé aí, hein? Falou, sobe a serra devagar, hein? Coitado do negão, vai pagar todos os pecados dele, todos. Agora 00:36 e atenção que vamos direto pro Morumbi aqui no balanço final. Corinthians, trocar o Joel campeão mineiro pelo Foi. Pelo também no Atlético. Também mostrou capacidade lá. Agora, se a diretoria do Corinthians trocar o Joel Santana pelo Eduardo Amorim nesse momento, é mais uma demonstração. Não foi campeão com o Atlético, né, Silvério? O Cruzeiro é bicampeão mineiro. Tá certo. Se a diretoria do Corinthians trocar o Joel Santana nesse momento por qualquer treinador, ela vai dar mais uma dentre tantas demonstrações de enorme incompetência. E com o Eduardo Amorim, o Atlético Mineiro chegou entre os 4 últimos do Campeonato Brasileiro, os 4 melhores do Campeonato Brasileiro do ano passado. Lembra que o João Antônio Carvalho, que tem uma memória de elefante. E um ouvinte chamado Kelson me faz aqui uma pergunta, viu, Kelson? A resposta é sim. Infelizmente sim, viu, seu Kelson? Agora 00:37. Qual a pergunta? É uma pergunta aqui envolvendo algo que eticamente eu não posso colocar no ar. Não então devia ter respondido, é verdade, né? mas em respeito a ele, é porque eu pego aqui o TRIM, é um fax digital, então eu vou lendo e na hora não tem jeito de mudar, entendeu? E mais um aqui querendo perguntar o nome do teu livro, seu Flávio Prado. A pergunta é do simpático José Alair de Moraes de Vinhedo.
Ponto eletrônico e a segunda edição está para sair, Milton. E o senhor Juarez de Americana, o problema do Corinthians não é o técnico, não são os jogadores, e sim a diretoria, que tem que mudar urgentemente. Tá vendo aqui? Acabou de chegar mais uma mensagem. Milton Neves, o que você acha do Santos contratar o Bebeto Nhenhenhen para o seu ataque? Mande um abraço pro Geleia. Tá mandado Bozo da Vila Nova. Seria bom, né, Bebeto Nhenhenhen, mas ele vai ficar lá no La Corunha. Mas o Bebeto Nhenhenhen vai pra Copa do Mundo. Não acertou lá, viu, Milton? Ah, não acertou? Tá com problema de salário. Quer 200 pau por mês, eles querem dar 160. Ele queria um contrato de 3 anos, Milton, e o La Corunha insiste em fazer um contrato de 2 anos. Essa é a diferença que pode trazer o Bebeto de volta pro Vitória. O jogador ioiô, vai e volta. Esse é mesmo, viu? Milton Neves, invente uma nova frase. Corinthians e Fluminense, nada é mais ridículo. E a vitória do São Paulo hoje foi vingança. Abraços, Clay da Vila Nova Conceição. Mas agora, lá nos vestiários Skin Cariol, Tintas MC da Jovem Pan, vamos escolher a defesa. Saúde Unicórdia, Santos 1, Corinthians 0. O Zete não dá. Toda vez que um time tá em má fase, o torcedor irado liga e fala isso mesmo. Que o tal time, no caso agora o Corinthians, o problema do Corinthians é a questão de junta tudo e joga fora. Isso é muito cruel, mas é a realidade hoje. O Corinthians também tem que mudar tudo. Eu manteria o Joel Santana, que é um técnico de boa história pro ano que vem. Convocaria urgentemente eleições no Corinthians, entendeu? Urgentemente eleições no Corinthians. E esse elenco aí tem que dar um sangue danado para não cair para a segunda divisão, para não dar uma de Fluminense virada de mesa. E depois limpar a área, deixar aí uns 3, 4 do elenco e mudar o time para o ano da Copa do Mundo, o ano que vem, no ano de 98. Nova diretoria, quer dizer, eleita pelos conselheiros, eles que decidam o destino do Corinthians. Com o técnico que é bom fica aí. E 3, 4 jogadores e mudar tudo. Agora essas coisas aí, tipo Wilson Mineiro, Edinão, isso não pode jogar mesmo no Corinthians. O Corinthians tem hoje um elenco de jogador comum que, se você botar a camisa do Náutico de Recife deles, olha, vai ficar uma beleza, entendeu? Lá no Curitiba, no Pato Branco, no Paranavaí, na Ferroviária de Araraquara, no Bangu do Rio de Janeiro, não pode vestir a camisa do Corinthians. Luiz Carlos Quartarolo, em nome da cerveja Skin Cariol e de Tintas MC, tudo em tintas para você, um grande abraço e dê um beijo em dona Arlinda Quartarolo. Deixa comigo, só dizendo que, com respeito a João Santana, além de ter muita dignidade, ele respeitou o repórter e a própria imprensa. Eu acho que é assim que tem que se agir. Toda pergunta tem que ser respondida, seja forte, fraca, mal feita, bem feita. O profissional está ali para responder e ele foi muito digno e tem que se reconhecer isso. Além disso, ele é mesmo um vencedor. Você disse, é verdade, ele venceu muito no Rio e na Bahia, até porque ele só trabalhou por lá. Só agora ele está trabalhando aqui. A mesma história. O Zico era jogador só do Maracanã, é claro. Ele jogava mais no Flamengo e Campeonato Carioca, e nos jogos do Brasileiro conhecia bem o Maracanã, é verdade. Apenas sobre esse assunto do Vanderlei Nogueira, até seria uma parte do destaque final, o Rincon partiu para cima do Mirandinha por causa da expulsão do Mirandinha. Ele achou que foi desnecessária e ele foi também desleal com o jogador do Santos, Jean. O Rincon disse ao Mirandinha: por que é que você quer prejudicar o time do Corinthians? Por que você nos deixou na mão? Essa foi a briga, a prensa do Fred Rincon, que aliás teve uma belíssima atuação dentro do contexto do Corinthians hoje e realmente tentou acalmar a coisa e não conseguiu. E para encerrar, o Corinthians joga sábado contra o Cruzeiro em Belo Horizonte, 17 horas. Você falou dos jogadores que devem ser juntados e jogados fora. Dá uma olhada na situação do Joel Santana. Não terá Ronaldo com terceiro amarelo. O Wilson Mineiro, que é descartável mesmo, recebeu o vermelho. O Mirandinha provocou a sua suspensão, a sua expulsão, e se eu fosse dirigente do Corinthians, o punia nos seus vencimentos. O Silvinho está seriamente contundido no tornozelo e dificilmente joga. Além desses, o Donizete pode voltar, o Rodrigo pode voltar, o Sangalete pode voltar, mas o Gilmar continua contundido, o Henrique contundido, o Romeu contundido, o Fábio Augusto e o Antônio Carlos suspensos. É a vida do Joel Santana nesse Corinthians. Até já, às 12h10, o Jornal de Esportes. E como diz minha filha, agora já é amanhã, né, Milton? Um abraço. Aliás, dê um beijo na Aline, que adora skin Guaraná. Verdade. E também na Patrícia, que adora skin laranja. Aprovado. Vai com Deus, hein, doutor? Um abraço, até já. Vamos pro comboio. O capitão Andrade já está lá esperando. E o lateral esquerdo, o Silvinho, foi machucado devido a uma entrada desleal também do Anderson, que tem um índice de aproveitamento de 0,1% na cobrança de falta. Para quem já teve o Pepe,
Meu caro Vanderlei Nogueira, eu tinha umas 8 perguntas para você. Você vai fazê-las todas amanhã, claro. Quero dizer para você, para encerrar. Não, mas você tem que me dizer, por favor, onde é que tá o Abel, ponto esquerdo do Santos. Se você acertar, eu te dou 2 dúzias da cerveja Skin Carioca. Tá com a cabeça branquinha, o Abel Verônico da Silva. Grande Abel, fez sucesso por aqui, né, Milton? Fez, ponto esquerdo, ele veio lá do América do Rio de Janeiro, jogou depois no Curitiba, jogou no México. Abel Verônico da Silva, grande Abel. E tinha a tua, sabe qual é a tua? Torcida uniformizada do Abel. Isso, tinha um maior não. sucesso, tanto é verdade que hoje eu não tenho a menor ideia onde ele está. Vanderlei Nogueira, mas você não anda em boa fase, mas dê uma pintada legal, pintou legal, pintou coral e bata a porta madeirense, por favor, que eu vou às notas do Flávio Prado também. Aliás, o Flávio Prado, tem uma senhora aqui que tá pedindo a camisa que você ganhou do Márcio Santos, você mandar para ela. Eu não vou dar o nome da moça, eu queria dizer a todo mundo que mandou mensagem para mim que já lotou a memória aqui. Então desculpem, mas só domingo agora. Isso faz muito bem, bom. Continuem ligando, continuem telefonando. Que beleza. O Milton adora e a Jovem Pan também. Eu quero dizer que o Santos acabou de recar o seu campo de jogo. É cuidado com carinho. Tem algumas falhas e tal, mas é um excelente campo de jogo. É muito bom para os jogadores este campo de jogo. Coralite é usado aqui na Vila Belmiro, claro, adquirida lá nas tintas MC. Coralite o esmalte serve para pintar as madeiras da vila, os metais, portas, janelas, portões, e tem a maior durabilidade no mercado, é o esmalte Coralite, grande Coralite de tintas Coral. Quem conhece Coralite não aceita outra marca. E ao fechar o vestiário, Luiz Carlos elencou os problemas e as dificuldades do Corinthians. A fase é fase. O Santos não tem nenhum problema. Ninguém recebeu o 3º cartão amarelo, ninguém está machucado, todos estão sorridentes, ninguém reclama dos jogos que estão acontecendo aqui, acontecerão esta semana, não são fáceis. O Santos passou pelo Corinthians hoje, dentro de algumas horas terá o Vasco da Gama pela Supercopa e depois vai enfrentar no fim de semana o Atlético do Paraná. Tudo é sorriso aqui, não tem nenhum problema o Santos Futebol Clube. Fase é fase. O Santos que amanhã, às 4:30 da tarde, estará se reapresentando para os exames médicos rápidos de rotina e para um treinamento que será comandado mais uma vez pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. Agora, Vanderlei, os caras estão começando o jogo tão tarde, mas tão tarde, que a televisão já entrou aqui no horário pornográfico e tal. Tá uma mulher aqui com a mamica de fora. Mas é uma vergonha a mulher pelada na televisão. Deviam prender o pessoal da televisão. Isso é uma vergonha. A essa hora da madrugada, eu acho que tudo é festa. Quero dizer para você e para os ouvintes da PAN que estaremos juntos também ao longo da programação da PAN com mais informações. Foi muito bom ter participado do nosso 3º tempo via Pansat para 17 milhões de brasileiros, com uma enorme audiência, assim como toda a programação esportiva da Jovem Pan. Se Deus quiser, estaremos juntos amanhã. Milton, muito obrigado, ouvinte da Jovem Pan, pelo carinho, pela audiência e até daqui a pouco, se Deus quiser. Muito obrigado, Vanderlei Nogueira, nos vestiários Skin Cariol, tintas MC da PAN, batendo a porta, lojas Madeirense e Banheiras Bodelli. Alô, Flávio Prado, na manchete da opinião, sou Flávio. São Paulo 1, Flamengo 0 no Morumbi. Azar do São Paulo, é capaz de classificar nesse lixo dessa Supercopa aí. Santos 1, Corinthians 0. Normal. Só faça o certo, como o Santos hoje exige a peças Genuína GM. Em toda e qualquer concessionária Chevrolet do Brasil, como na São Paulo Veículos da Berrine do lado da Madeirense. Na Guarujá Veículos no ABC, tem concessionária Chevrolet para todo lado. Guarujá Veículos lá em Santos. E conosco também sempre a poupança fácil do Bradesco, feliz de quem tem. E coloque suas notas no lugar certo. Nos fundos de investimento do Bradesco, meu banco. Tá legal. Nota 8 pro Kleber pra mim. Tá legal, Kleber. Um grande abraço, boa noite, hein? Parabéns. Obrigado. Aí o Kleber, convidado do Israel Gimpel no 3º tempo da PAN. Nos vestiários com Madeirense, lá na Madeirense. Ô Israel, sabe o que eu comprei na Madeirense, Israel? Eu não devo ter comprado a banheira tudo. Não, a banheira Modelli. Eu tenho a banheira Modelli lá em casa que eu comprei na Madeirense e fico lá na banheira, água quentinha, ou no verão, água fria, tomando minha Skin Cariol geladinha e pensando em que cor ou qual a cor que eu vou botar na minha casa. A cor da Tintas MC Sérgio Orindi. Tudo em tintas pra você. Fala! Aqui o Júnior, que hoje jogou em uma nova posição. Como é que se sentiu, Júnior? Me senti bem, né? Graças a Deus, né? Acho que tinha uma boa participação no jogo. Na minha concepção, eu fiz uma boa partida, né? E graças a Deus o time conseguiu não perder, nem conseguiu levar um pulo para São Paulo. Pelo que disse o técnico Luiz Felipe Scolari,
essa formação foi aprovada por ele. E por vocês, jogadores, ô Júnior? Não, foi bom, o time criou chance de gol, né? Não deixou o Flamengo jogar no meio de campo ali. Graças a Deus o time todo foi bem e não perdemos, conseguimos um bom ponto, né? Agora, dentro de casa, temos 6 partidas e vamos ganhar as 3. Luciano. Ô Júnior, acho que você está efetivado no meio campo, hein? Que tal? Não, sabemos que tem grandes jogadores, tem um Zinho, né, que tá de fora, tem o Marquinhos, né? E eles não puderam atuar nessa partida, né? E o Luiz Felipe, né? Me colocou, graças a Deus, eu me senti bem, né? Ajudei a equipe do Palmeiras a conseguir uma boa partida, um bom ponto, né? Uma boa partida. E agora da sequência, né? E se precisar de novo a minha colaboração no meio, eu vou tentar com todo bom humor. No Maracanã, no campo do Maracanã, no campo mesmo de jogo, parece que vocês correm e não chegam na bola, é grande demais, né? Sem dúvida, né? Realmente é bastante grande, né? Mas é um campo bom de jogar, né? Tem espaço, o gramado é excelente, né? E graças a Deus o time tocou a bola bem e por pouco a gente não conseguiu uma boa vitória. Mauro Nóbrega, qual a pergunta ao Júnior, lateral, mas hoje foi no meio campo. Foi bem, né, ou não? Foi bem, hoje no meio de campo ele jogou mais, inclusive, que como lateral, já que como lateral a sua posição estava ameaçada, mas hoje no meio foi bem, Júnior, parabéns. Obrigado. E a nota, Mauro? 6,5. Israel? Nota 7 pro Júnior. Orindi? 6,5. Um abraço, Júnior, boa noite pra você. O Flamengo foi o time que vocês esperavam ou jogou menos até do que vocês esperavam aí? Não, a gente que soube jogar bem, né? Neutralizar o Flamengo, né? A equipe tá de parabéns, né? O Flamengo é uma equipe que realmente tá na boa fase, não tem grandes jogadores. Nosso time hoje entrou com determinação em garra e não deixou o Flamengo jogar. Legal, então, um abraço pra você. Direto pro hotel, hein? Se cuide aí nessa noite carioca, hein? Não, direto pro hotel. Tá bom, então. Tá aí o Júnior. Abraço. Outro a você. Aí o Júnior convidado no Sérgio Orindi aqui na Jovem Pan São Paulo. Via satélite para todo o Brasil. Com mais de 80 emissoras AM retransmitindo a Pan, espalhadas em todo o território nacional. Alô, meus amigos lá em Natal. Aliás, no outro dia eu falei que o estádio do América, lá onde jogaram América e Corinthians, era na Ponta Negra. E não era não, ligou um ouvinte aqui no domingo falando com o Milton Neves, é Lagoa Seca, né? Essa não me falha a memória, o ouvinte ligou avisando, olha, o Luciano falou que era bairro de Ponta Negra, não é não, é Lagoa Seca, me desculpe, pelo amor de Deus, você torcedor do América, você aí em Natal ouvindo a Pan, hein? Alô, baianos, alô, gente boa em Salvador, Rádio Cristal, alô, Presidente Prudente com a Rádio Prudente AM, alô, Ribeirão Preto também ouvindo a Pan, um grande abraço a você, é amigo ouvinte da Pan em todo o Brasil. Alô, Israel Gimpel, com Bradesco e com peças genuínas GM. Alguém por aí, Israel? Sim, eu tô esperando acabar uma entrevista aqui na televisão, que eu quero conversar com o professor Paulo Tuori, que sempre foi entrevista inteligente, você não acha? Acho sim. Podemos fazer a escolha do melhor em campo? Podemos. Orindi, vamos ao melhor em campo, Orindi? Não, vamos primeiro aqui com o Alex, eu tô vendo o Alex. É esse mesmo. Esse é o nome. É isso. Tomou uma injeção ali, tá sentindo alguma coisa, Alex? Injeção doída, né? Mas é isso aí pra prevenir alguma coisa. Injeção do quê? Você deixou agora no final do jogo o Oséias com meio gol, hein? Infelizmente ele chegou um pouco atrasado, né? O Klemer chegou e conseguiu tirar, mas o importante foi que conseguimos um ponto. Luciano! Ô, Alex, injeção do que aí, Alex? Boa noite, a Jovem Pan São Paulo. Boa noite, é um anti-inflamatório, né? Numa jogada ali que tinha uma abertura da perna muito grande, senti uma dor. E para evitar uma coisa maior, a gente tá prevenindo para ter uma recuperação melhor. Você tem medo de injeção, não? Não. Quer ser muito isso. Qual é o jogador que você conhece, seu colega na bola, que tem mais medo de injeção? Olha, não tenho assim, mas tem muito jogador que não gosta de tomar injeção, porque qualquer coisa dentro do futebol, por ser espaço curto, em vez de comprimido, o médico prefere o injetado, que é mais rápido. Mais rápido, né? Alguns jogadores não gostam disso, mas é uma coisa que vai durar um pouquinho e que vai te ajudar lá na frente. Sem dúvida. Ô Alex, te vendo jogar hoje, né, outra vez e jogando bem, eu sempre me lembro, eu acompanho aqui na Jovem Pan o Santos Futebol Clube no dia a dia, né? E surgiu na época, antes da tua contratação pelo Palmeiras, uma possibilidade, houve um comentário que o Santos poderia contratá-lo, tinha interesse, enfim.
Mas aí o Palmeiras contratou, tudo bem, ponto final. É que a cada jogo, eu acho você um bom jogador, e a cada jogo mostra qualidades refinadas, enfim, um toque refinado. Na época ou antes do Palmeiras, muitos clubes procuraram você, ou o próprio Curitiba, pra te contratar, porque eu não me conformo que ninguém falava muito em você e você joga uma bola redondinha. Na Pance, peraí só, Luciano, um minutinho, Alex. Olha, na Pance falou desde 1994, quando eu vi o Alex jogar no Júnior da equipe do Curitiba, joga muito. Então, mas os clubes não se movimentavam, pelo menos não havia tanta notícia. Eu ouvi do Santos um comentário, mas o Palmeiras é que foi e comprou. Muita gente chegou a te procurar, só voltando um pouquinho no tempo, Alex. Não, quando eu surgi em 95 na Série B, surgiram alguns clubes, mas diretoria de alguns clubes queriam e treinadores vetavam, porque achavam um jogador novo, um jogador caro, e que poderia ser uma promessa que não desse certo, né? Teve o Cruzeiro de Belo Horizonte, aqui em São Paulo, né? O próprio Santos, o Palmeiras, o Corinthians de São Paulo, todos procuraram o Curitiba. Todo mundo, né? Mas não entraram em acordo, né? Até propriamente aqui no Rio, quase chegamos a um acordo com o Flamengo, mas aí não sei o que houve entre as diretorias que não deu certo. O Vasco da Gama também procurou, foi uma procura bastante grande, assim por boatos, mas que a diretoria me passou que existiu interesse, Santos, Corinthians, Cruzeiro e Palmeiras. Daí o Palmeiras chegou na frente e houve a contratação. Ô Israel, você acompanha o Alex desde 94, Ele sabe disso, ele disse que ele para a seleção brasileira de juniores, ele foi para uma seleção e nunca mais deixou de ser convocado até a Copa do Mundo. Você indicou o homem para a seleção? Indiquei, não tenho vergonha de dizer isso, ele sabe disso. Quando indica tranqueira, aí que é ruim. Ô Israel, qual é a sua pergunta? Temos o Paulo Autori já? Já tô Tudo bem. Vamos concluir. Então, Pro Alex, eu dou 9, ele foi o craque do jogo pra mim. Tá bom, então você que conhece ele desde 94, faça antes do Mauro Nóbrega, por favor, a sua pergunta pro menino Alex do Palmeiras, Israel, por favor. A minha pergunta é a seguinte, Alex, tá perto a hora de chegar à seleção principal do Brasil? Você, a Tirson, essa meninada que tá surgindo agora? Um abraço, Rael, né? É um prazer estar falando novamente com você. O Atista é um grande jogador, né? Nós surgimos bem na seleção de novos. Tem o próprio Adailton que está no Parma, que também surgiu bem, o Pedrinho no Vasco, enfim, a maioria daqueles jogadores, graças a Deus, estão se dando bem, estão jogando nas equipes profissionais. E isso tudo é com calma, é o natural. A gente está procurando trabalho e espaço nos nossos clubes. E a hora que o treinador da seleção de cima achar que nós temos condições de dar continuidade daquilo que fizemos desde da seleção de júnior, acho que a gente está trabalhando para ter esse espaço. Mas isso aí com tranquilidade, vai ter a Olimpíada de 2000, que deve ser a mesma base que disputou o Mundial da Malásia, mais alguns jogadores novos que surgirem. Então a gente está trabalhando para isso e futuramente acho que nós temos condições de estar na seleção. Sem dúvida alguma. Mauro, qual é a pergunta pro Alex, o jogador do Palmeiras, hein? Alex, parabéns, você realmente jogou uma bola redondinha mais uma vez hoje. A minha pergunta é a seguinte, a chegada do Zinho no time do Palmeiras encurta o caminho para se adaptar melhor ao Palmeiras e ao próprio futebol de São Paulo, Alex? Não, o Zinho me ajuda bastante, né? Moramos próximos, conversamos bastante, ele procura passar tudo que ele aprendeu no futebol, muitas brincadeiras, né? Porque quando ele surgiu era um menino, via o Flamengo jogar, viu o Palmeiras ele jogando. Então é um aprendizado bom, um aprendizado legal, que ele juntamente com outros jogadores mais experientes em São Paulo estão me ajudando dentro e fora do campo para que eu possa ter uma adaptação mais rápida possível. Luciano. Ok. Fala, Israel. Eu queria que depois você liberasse o Luciano, que o professor Paulo Autori aqui. Não, eu não, fico até a madrugada, mas o Alex vou liberá-lo agora. Mauro Nóbrega. Bota do Alex, 7,5. Israel. 9. Orinde. 7,5. Um abraço, Alex. Boa noite. Continue jogando essa bola redondinha. É o que? Vou até plagiar o Milton Neves, que é o titular do terceiro tempo. Só não fica mascarado, pelo amor de Deus, hein? Tranquilo. Um abraço a você. Muito obrigado. 9 minutos agora de um novo dia. Já é domingo, né? Dia 19 de outubro. E alteração aqui na equipe Jovem Pan. Olha aí, o Paulo Freire Júnior e assume o nosso querido Glauco Oliva, grande Glauco Oliva, seja o que Deus quiser. Vamos lá, fala, Israel. Olha, senão o Paulo Autori vai embora, hoje já vai embora, ele fica meu inimigo. Paulo, como é que você analisou esse jogo com o Palmeiras?
em que o Palmeiras tira o banco Amaral, Viola, jogadores de nível de seleção, se olhar pro seu banco, tudo garotada surgindo, os jogadores mais importantes eram o Irani e o Everaldo que estavam no banco. Evandro. Foi um bom jogo, né? O Palmeiras é uma grande equipe em termos individuais e coletivos, certeza que estará entre os 8, certeza que será um dos candidatos ao título. O Flamengo fez uma partida acima de tudo equilibrada, não saiu tipo suicida, como em outras vezes poderia acontecer. Nesse momento ganhou um ponto, se aproximou mais da classificação. O segundo tempo você saiu com tudo e depois o time parou dando campo ao Palmeiras nos últimos 20 minutos? Não, é normal, é que o gol não sai, o adversário vai ganhando mais confiança, o cansaço vai batendo na equipe, perde um pouco da lucidez. Mas acho que a equipe teve bem no segundo tempo, gostei. Tá aí. Um abraço para o professor Paulo Torres, saindo, foi o que ele disse, ele considerou um resultado bom para Chuchu, o Flamengo se adiantou mais um pontinho na tábua para chegar à segunda fase. Meu querido Luciano Patioli, vestiário do Flamengo, tá vazio, segurei o Paulo Torres enquanto pude. Ô Israel, esse time hoje do Flamengo não é...